Livro O Espírito Santo e Seus Dons, de Kenneth Hagin, capítulo 16. O dom da operação de milagres. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Depois de Paulo ter alistado os 9 dons do Espírito, como se vê no texto acima, passou a dizer: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. O melhor dom é o dom necessário no momento. Às vezes as pessoas ficam confusas a respeito de qual seria o melhor dom espiritual. Deixam desapercebido o fato de que, em algumas circunstâncias, até o melhor de todos os dons espirituais talvez não seja o melhor dom em determinada situação, nem o dom necessário naquele momento específico. Por exemplo, a palavra da sabedoria, que é uma revelação divina do plano e do propósito de Deus, é o maior de todos os dons do Espírito. Se, por exemplo, você estiver doente, você não precisaria daquela manifestação, você precisaria de uma manifestação dos dons de curas. Em outras palavras, naquela circunstância específica, o melhor dom seria os dons de curar, e não a palavra da sabedoria. Você vê, portanto, que o melhor dom, a palavra da sabedoria, nem sempre é o necessário em todas as situações e circunstâncias. Nesse sentido, o melhor dom seria aquele que é necessário no momento. Procure seu lugar de ministério. Estamos olhando a carta de Paulo aos Coríntios, na qual ele disse: procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Paulo também disse: procurai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14, 1. Paulo estava exortando os coríntios a desejarem dons espirituais. Muitas vezes aplicamos esse versículo bíblico de modo individual e achamos que significa que cada pessoa deve desejar dons espirituais como sua própria possessão pessoal. Paulo, no entanto, não estava escrevendo essa carta a um membro individual da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estava escrevendo à totalidade da igreja em Corinto. Estava lhes dizendo, como igreja, como grupo, que devia desejar esses dons. E essa exortação se aplica hoje à igreja, ao corpo de Cristo. Então, se os crentes como grupo sinceramente desejassem que os dons espirituais fossem manifestados no meio deles, o Espírito Santo se manifestaria distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, 11. A frase distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente em 1 Coríntios 12, 11 dá a entender que cada um de nós não terá os mesmos dons espirituais manifestados através de nós ao mesmo tempo. Aqueles que foram chamados ao quíntuplo ministério foram equipados em alguma ocasião com certos dons do Espírito a fim de ocuparem determinados cargos. Logo, essas pessoas têm manifestações mais consistentes desses dons sobrenaturais do que outras no corpo de Cristo, mas ninguém terá todos os dons operando através dele. Na maioria das vezes procuramos ser mestre dos 7 instrumentos, sem dominar nenhum deles, falando espiritualmente, ao invés de simplesmente permanecermos em nosso lugar e usarmos o dom que Deus nos deu, ou ao invés de funcionarmos no ministério para o qual fomos chamados. Muitas pessoas, por exemplo, procuram cumprir o ministério ou tarefa do próximo, ou procuram ser usadas num dom em que seu próximo é usado. Já ouvi pessoas dizerem: se fulano pode fazer aquilo, eu também. Essa atitude causa confusão no corpo de Cristo e acabará levando a erros. A título de ilustração, você realmente teria confusão no seu próprio corpo físico se seu pé dissesse:
Se o olho consegue ver, eu também. Naturalmente, seu pé não pode ver, não pode cumprir o papel do olho e nem foi feito para isso. E pela proposição inversa, o olho não pode cumprir o papel do pé. Certa vez estive presente num reavivamento dirigido por Howard Carter e depois do culto, uma mulher foi falar com ele assim: Irmão Carter, quero que você ore pela minha cura. Ele lhe respondeu: Irmã, vai ver minha esposa. Quase nunca imponho as mãos nos enfermos para receberem a cura. Esse não é meu ministério. Sei que qualquer um entre nós pode orar pela fé em favor dos enfermos na ausência de outro obreiro. Deus, porém, abençoa minha esposa nos dons de curar. O reverendo Carter explicou: aquele dom opera através dela, não opera através de mim. Deus me usa para levar as pessoas a receberem a plenitude do Espírito Santo. Imponho as mãos nas pessoas para receberem a plenitude do Espírito Santo e é rara a pessoa que deixa de recebê-lo. Esse é meu ministério. O dom da fé opera através de mim, continuou o reverendo Carter, e eu transmito o Espírito Santo às pessoas mediante a imposição das mãos. Quase nunca deixo de levar as pessoas a receberem a plenitude do Espírito Santo, e minha esposa quase nunca fracassa quando se trata de levar alguém à cura. Vai até ela, portanto. Não há dúvida de que Deus honrará a fé das pessoas que crerem nele, mas as coisas podem ser realizadas mais rapidamente por aqueles que são usados em ministérios específicos, pois estão sobrenaturalmente dotados com certos dons do Espírito. É lógico, portanto, que poderiam obter resultados mais rapidamente do que os outros. Definidas as operações de milagres. Em nossos estudos dos dons do Espírito, passamos agora às operações de milagres. Em primeiro lugar, definamos as operações de milagres. Um milagre pode ser definido como uma intervenção sobrenatural de Deus num decurso normal da natureza. Assim como acontece com muitas palavras em português, quando usamos a palavra milagre de modo geral, significa uma coisa ao passo que significa outra coisa também, bem diferente quando é usada de modo específico. Por exemplo, às vezes a palavra milagre é usada de modo geral como figura de linguagem. Falamos, entre outras coisas, em tecidos milagrosos, remédios milagrosos, detergentes milagrosos e assim por diante. Na natureza podemos ver a aurora bonita e dizer: é um milagre. Podemos olhar para um belo jardim de rosas brilhando com cores gloriosas cujo perfume sobe até os céus e dizer que é um milagre da natureza. Nenhuma dessas coisas é milagre no sentido específico, mas no sentido geral todas o são. Na aurora gloriosa, o sol está fazendo exatamente aquilo que devia fazer segundo as leis da natureza. A rosa está fazendo exatamente o que devia fazer segundo as leis da natureza. Logo, não se trata especificamente de milagres, pois o milagre é uma intervenção sobrenatural no decurso normal da natureza. Outro exemplo de um milagre natural, de um milagre no sentido geral, é o nascimento de um neném. Às vezes, a profissão médica refere-se ao milagre do nascimento. Em termos gerais, um nascimento natural é um milagre, mas não é milagre no sentido específico, pois é um evento que ocorre no decurso normal da natureza. O mesmo fato é aplicável ao âmbito espiritual, no tocante ao milagre da salvação. Em linguagem geral, a salvação é um milagre, mas em linguagem específica, a salvação não é mais milagre do que o nascimento natural. No âmbito sobrenatural, o novo nascimento é uma ocorrência muito natural ou normal. É um ato sobrenatural, mas não é um dom das operações de milagres em funcionamento. Logo, em linguagem geral, como figura de linguagem, tanto o nascimento natural quanto o renascimento espiritual do nosso espírito são milagres. Em linguagem específica, no entanto, nenhum dos dois é milagre, porque não são intervenções sobrenaturais no decurso usual da natureza, quer no âmbito natural, quer no âmbito espiritual. O novo nascimento é um ato sobrenatural que ocorre no âmbito espiritual. Não chamamos de milagre segundo nossa definição dessa palavra, uma intervenção sobrenatural num decurso normal da natureza. Aquilo que chamamos de milagre no sentido específico é um ato sobrenatural na dimensão natural. Sendo assim, o novo nascimento não é um ato sobrenatural no âmbito natural, é um ato sobrenatural no âmbito espiritual. O nascimento natural está no âmbito natural. Um desses nascimentos é espiritual e o outro natural.
e nenhum dos dois é milagre no sentido específico. Cada um dos dons do Espírito é milagroso. Todos são sobrenaturais. No uso geral da palavra milagre, todos os dons do Espírito são milagres, e não exclusivamente o dom das operações de milagres, mas na linguagem específica, nem todos os são. Quando a operação de milagres está em manifestação, há uma intervenção divina no decurso normal da natureza. A divisão das águas de um rio por meio de uma banada de um manto exemplifica o dom das operações de milagres em funcionamento, segundo Reis 2,14. Depois de Elias subir ao céu num carro no meio do redemoinho, Eliseu recebeu o manto daquele e golpeou o rio Jordão com ele. Dividir as águas mediante um golpe do seu manto era a operação de milagres, pois se tratava de uma intervenção sobrenatural num decurso normal da natureza. No âmbito da cura, milagres são recebidos frequentemente, mas não se trata necessariamente do dom das operações de milagres. Simplesmente são chamados milagres da cura. Tudo quanto Deus faz é milagroso em certo sentido, mas receber a cura mediante meios sobrenaturais não é um milagre no mesmo sentido que transformar poeira comum em insetos por um simples gesto. É um milagre, Êxodo 8,16, ou transformar água comum em vinho, só por meio de uma palavra. É um milagre, João 2, do 7 ao 11. Esses dois acontecimentos são exemplos da operação de milagres. A água transformada em vinho pelo prolongado processo da natureza é um fenômeno natural. Mas transformar a água em vinho só por meio de falar a palavra, conforme fez Jesus, João 2, do 1 ao 11, é um milagre segundo a nossa definição, uma intervenção sobrenatural no decurso normal da natureza. Um milagre, portanto, é uma intervenção sobrenatural num decurso normal da natureza, uma suspensão temporária da ordem costumeira ou uma interrupção no sistema da natureza, conforme o conhecemos, operada pelo poder do Espírito Santo. Exemplos no Antigo Testamento das operações de milagres. Já definimos o dom das operações de milagres. Passemos agora a examinar exemplos bíblicos da manifestação desse dom. Moisés e os israelitas. Essa operação de milagres foi usada incontáveis vezes para o livramento milagroso do povo de Deus. Vemos esse dom usado no Egito, quando Deus convenceu a Faraó de que devia deixar Israel ir. Vê Êxodo capítulo 7 até o 14. Vários milagres foram operados durante esse período. Quando Arão lançou sua vara no chão e esta foi transformada em serpente, por exemplo, tratava-se da operação de milagres em manifestação. Êxodo 7, do 9 ao 12. Quando o pó foi transformado em insetos. Êxodo 8, do 16 ao 18. E todas as demais pragas se seguiram. Tratava-se do dom da operação de milagres em funcionamento. Quando os filhos de Israel saíram do Egito e se aproximaram do Mar Vermelho, o faraó e suas hostes estavam logo atrás, prontos para os recapturar e levar de volta à escravidão. Êxodo 14, do 5 ao 9. Ali os israelitas tinham o deserto de um lado, as montanhas do outro lado, o mar à frente e o inimigo pelas costas. Parecia desesperadora a situação. Moisés, porém, confiou no Senhor, e o Senhor ordenou-lhe que estendesse a sua vara. Moisés a estendeu, e o mar foi dividido. Êxodo 14, do 15 ao 31. Tratava-se da operação de um milagre, foi uma intervenção divina num decurso normal da natureza. O fato é que dois dons do Espírito estavam em operação quando o Mar Vermelho foi dividido. A operação de milagres dividiu o mar, mas o que manteve-o dividido? Foi necessário o dom da fé para fazer isso. Foi o dom da fé que manteve esse milagre como uma ação prolongada. O povo de Deus atravessou até o outro lado como em terra seca. O inimigo tentou fazer o mesmo, mas as águas reajuntaram-se nessas horas, e os egípcios afogaram-se nas profundezas do mar. Elias e a viúva. O dom da operação de milagres também era usado no Antigo Testamento para cuidar dos necessitados. Foi, por exemplo, uma operação de milagres quando a botija de azeite da viúva não se esgotou, nem a farinha da panela se acabou, conforme mostra em 1 Reis 17, do 8 ao 16.
O dom das operações de milagres no Novo Testamento. Examinemos agora alguns exemplos da operação de milagres no Novo Testamento. Jesus alimenta os 5.000. Vemos a operação de milagres no Novo Testamento quando Jesus, aceitando o lanche de um menininho, usou-o para alimentar 5.000 pessoas. João 6, do 5 ao 14. Às vezes fico atônito diante da maneira de algumas pessoas, até mesmo com bom grau de cultura, tentarem desfazer da Bíblia com falsas explicações. Por exemplo, fiquei lendo certa vez um livro de um certo autor com muitas letras depois do nome, X, Y, Z, PhD e assim por diante. Entenda por favor que não estou contra a educação e a cultura, mas às vezes há pessoas que educam sua cabeça enquanto deixam de educar o coração. O intelecto específico cujo livro fiquei lendo estava tentando desfazer dos milagres da Bíblia por meio das suas falsas explicações. Explicou o milagre de Jesus ao alimentar 5.000 com os pães do menininho, dizendo: os pães naqueles dias eram maiores do que nos dias de hoje. Se ele realmente tivesse lido esse relato na Bíblia, teria notado que se tratava do lanche de um menino pequeno, João 6,9. Em primeiro lugar, é difícil imaginar que esse menino pudesse ter levado até lá uma quantidade de pão suficiente para alimentar 5.000 pessoas. Em segundo lugar, é difícil imaginar que o menino estava pretendendo lanchar tudo isso. Foi, pelo contrário, a operação de um milagre que alimentou 5.000 só com o lanche de um menino. Os discípulos até mesmo colheram sobras para encherem 12 cestas, depois de todos terem acabado de comer. João 6,13. Ananias e Safira. Essa operação de milagres também foi usada para levar a efeito o juízo divino, conforme aconteceu no caso de Ananias e Safira, Atos 5, do 1 ao 10, porque era um exemplo da intervenção divina no decurso normal da natureza. Em certa ocasião, os cristãos da igreja primitiva tinham vendido todas as suas posses e trazido dinheiro colocando-os aos pés dos apóstolos. Possuíam tudo em comum. Não se tratava de uma lei imposta por Deus, parece que sentiu um impulso do Espírito Santo nesse sentido e a ação revelou ser sábia, pois a cidade foi conquistada pelos inimigos dentro de poucos anos, e aí teriam mesmo perdido todas as suas posses. Ananias e Safira tinham vendido seu terreno, mas guardaram para si parte do dinheiro que receberam. Nada teria havido de errado se dissessem aos discípulos: estamos oferecendo metade do dinheiro que recebemos da venda da nossa propriedade. Nada há na Bíblia que dá a entender assim. Tudo teria sido perfeito se tivessem dito: eis aqui metade do dinheiro, a outra metade ficou conosco. Ananias entrou e colocou seu dinheiro aos pés dos apóstolos com o mesmo gesto, conforme parecia de consagração e dedicação que os outros tinham feito. Pedro perguntou: é este o preço do terreno? Sim, é este o preço total. Ananias respondeu com efeito, mas estava mentindo, pois retirara para si mesmo parte do preço. Pedro sabia, mediante a operação do dom da palavra do conhecimento, que Ananias estava retendo parte do dinheiro. Falou: por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Atos 5,3. Ananias caiu morto como resultado do juízo divino que veio mediante a manifestação da operação de milagres. Os discípulos nem sequer interromperam sua reunião para irem ao enterro, e ninguém foi contar à esposa de Ananias que este morrera. 3 horas mais tarde, entrou Safira, esposa de Ananias. Atos 5,7. Não sei desde que horas o culto estiver em progresso quando Ananias chegou, mas 3 horas mais tarde o culto ainda continuava. Certa vez, escutando um sermão sobre Ananias e Safira, ouvi o pregador dizer: Safira entrou cerca de 30 minutos mais tarde. E então pensei: espere aí, e li aquele versículo de novo. Foram 3 horas e não 30 minutos mais tarde que Safira entrou. Atos 5,7. Posteriormente, indiquei esse fato ao pastor. Leu o trecho de novo, sacudiu a cabeça e disse: acho que confundi os fatos com a situação em nossos cultos. Se fosse numa das nossas igrejas hoje, Safira tivesse entrado mais de 30 minutos depois do culto começar, não teria havido mais ninguém ali. Creio que essa é a verdade na maior parte do tempo. Por outro lado, quando os dons do Espírito estão em operação,
já vi as pessoas permanecerem na igreja o dia todo. Onde o Espírito de Deus se move, as pessoas não têm pressa em ir embora. O juízo divino veio a Safira e ela também caiu morta. A operação de milagres voltou a ser usada para levar a efeito o juízo divino. Atos 5, do 8 ao 10. Paulo e Elimas. A operação de milagres também é usada para confirmar a palavra pregada. Quando Paulo estava pregando em Chipre, Elimas, o mágico, opunha-se a ele. Elimas foi ferido com cegueira por algum tempo mediante o poder de Deus na manifestação do dom da operação de milagres. Foi um sinal sobrenatural para outras pessoas por perto. Atos 13, do 4 ao 12. O dom da fé versus a operação de milagres para livrar do perigo. Esse dom da operação de milagres é usado para livrar as pessoas de danos ou perigos inevitáveis. O dom da fé acompanharia a pessoa através do perigo com grande paz e calma, sem a pessoa sofrer o mínimo de dano. Mas o dom da operação de milagre é diferente. Por exemplo, quando Paulo sofreu naufrágio, a tempestade não parou antes de chegar ao seu fim natural. Atos 27, do 1 ao 44. Paulo não se colocou de pé para dizer: "Pare, tempestade", mas porque Deus falara com Paulo através de uma mensagem de um dos seus anjos. Paulo teve fé extraordinária para crer na proteção divina. Paulo recebeu passivamente um milagre. Tratava-se do dom da fé em operação, e ele recebeu proteção divina e segurança para todos que estavam a bordo do navio, embora o próprio navio fosse grandemente danificado. Em outro incidente, no entanto, quando Jesus ficou em pé em certo barco e disse: "Acalma-te, emudece", Marcos 4,39, e a tempestade parou, aquela era a operação de milagres e as pessoas a bordo foram livradas do perigo. Conforme já mencionei, a diferença entre o dom da fé e o dom da operação de milagres é que o dom da fé recebe um milagre e a operação de milagres opera um milagre. A operação de milagres é usada para demonstrar o poder e magnificência de Deus. Na concordância analítica da Bíblia de Young, a palavra grega traduzida por milagres em 1 Coríntios 12:10 é dynamis, que também pode ser traduzida por atos de poderes. Em outras palavras, a operação de milagres pode também ser chamada a operação de atos de poderes. Segundo a concordância grega, a palavra grega também significa explosões de onipotência ou maravilhas compulsivas que estonteiam ou atos de deixar atônito. Em outras palavras, o texto grego podia ser traduzido como a operação de maravilhas compulsivas que estonteiam ou o funcionamento de explosões de onipotência e atos de poder. Dons de curar mais frequentes no Novo Testamento. Embora os dons de cura estivessem em operação no Antigo Testamento e as pessoas tivessem recebido curas, esses dons estavam mais frequentes em manifestação no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. O dom das operações de milagres, por outro lado, estava mais destacado ou com manifestações mais frequentes no Antigo Testamento do que no Novo Testamento, com a exceção do dom de operar milagres no ministério de Jesus. Mesmo assim, é possível que o dom da operação de milagres tenha sido incluído onde está escrito: "Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos", Atos 5:12. Segundo o Novo Testamento interlinear grego e inglês, o versículo 12 diz: "E muitos milagres e obras foram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos". Embora a Bíblia não especifique quais sinais e prodígios ou milagres e obras foram estes, ela realmente passa a nos contar a respeito de algumas curas que ocorreram mediante o ministério dos apóstolos, Atos 5, 15 e 16. Essas curas não eram uma demonstração da operação de milagres propriamente dita, mas sim dons de cura. Qualquer manifestação espetacular que tenha a ver com cura é a manifestação dos dons de curar. É possível, no entanto, já que Atos 5:12 não especifique se esses sinais e prodígios eram ou não eram especificamente milagres de curas, que esse versículo se refira à operação de milagres pelos apóstolos, mormente porque o texto grego diz:
especificamente que milagres e obras eram feitos pelos apóstolos, mas a Bíblia realmente não especifica quais milagres e obras eram. Outro exemplo do dom da operação de milagres que é especificamente mencionado no Novo Testamento acha-se em Atos 8. Atos 8, 5 e 6. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais, ou seja, milagres, que ele operava. O texto passa a contar a respeito de algumas das curas milagrosas que foram realizadas. Nesse caso, porém, não seria a mesma coisa que o dom da operação de milagres. É possível que o versículo 6 se refira às curas milagrosas e também é possível que se refira a alguns outros milagres que foram operados. A Bíblia não especifica quais milagres foram operados, além de dizer, ouvindo-as e vendo os sinais, milagres, que ele operava, Atos 8:6. É possível, portanto, que alguns dos milagres operados não fossem curas. Nesse caso, tratava-se do dom da operação de milagres em manifestação. Vemos outros trechos no Novo Testamento em que o dom da operação de milagres também é mencionado diretamente. Atos 6:8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais, milagres, entre o povo. Atos 15:12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. A palavra sinais em Atos 6:8 e milagres em Atos 19:11 é a mesma palavra grega, dynamis, que significa atos de poder, conforme Young, ou obras poderosas e maravilhosas, conforme Strong. A palavra sinais em Atos 15:12 é semeion, em grego, que o dicionário expositivo de Vini traduz como sinal, marca distintiva ou símbolo, e é usado no tocante aos milagres e maravilhas como sinais da autoridade divina. A importância da operação de milagres. Howard Carter disse no seu livro Perguntas e Respostas sobre Dons Espirituais: a operação de milagres é uma manifestação muito importante do Espírito. É o grande poder de Deus que flui através de uma pessoa. Podemos dizer que quando este dom está em manifestação através de um crente, este participa do mesmo poder de Deus que estava em manifestação quando Deus criou o mundo. Deus certamente operou um milagre quando Ele falou e a terra e o mundo vieram a existir. Quando o Senhor permite que uma pessoa fale uma palavra mediante o poder do Espírito Santo e um milagre ocorre, é que o mesmo Deus que criou o mundo está permitindo que uma parte da sua onipotência seja manifestada através daquela pessoa. Lembre-se, no entanto, que esses dons do Espírito, inclusive o dom da operação de milagres, funcionam conforme o Espírito quer. Pela operação de milagres, uma nação foi invadida por pragas a fim de garantir o livramento do povo de Deus e de dar a ele toda a glória. Êxodo 7:12. Pela operação de milagres, a sombra lançada pelo sol recuou 10 graus num relógio do sol, como sinal que o rei Ezequias viveria e não morreria. Isaías 38, do 1 ao 8. Mediante a operação de milagres, uma vara que foi lançada em terra transformou-se de modo repentino e assombroso, milagrosamente em serpente. Êxodo 7:10. Mediante a operação de milagres, o fogo desceu do céu e consumiu um sacrifício, bem como o altar sobre o qual o sacrifício for oferecido. 1 Reis 18:38. Certa vez, mediante a operação de milagres, um profeta até mesmo causou trovões com granizo. Êxodo 9:23. Pela operação de milagres, através de Sansão, até mesmo leões foram vencidos e mortos. No caso de Daniel, no entanto, os leões não foram vencidos e mortos. Ao invés disso, um anjo desceu e fechou a boca dos leões. Daniel recebeu seu milagre através do dom da fé em manifestação. Deitou-se e dormiu no meio daqueles leões famintos e foi conservado em perfeita segurança. A Bíblia diz que quando Daniel saiu, nenhum dano se achou nele porque crera no Senhor seu Deus. Daniel 6:23. Aquele tipo de fé para receber um milagre está além da fé comum que cada crente possui. Romanos 12:3.
é o dom da fé em ação. Lembre-se de que o dom da fé especial recebe o milagre. O dom da operação de milagres opera o milagre. Pela operação de milagres, os pães foram multiplicados. Mateus 14, do 17 ao 21, Marcos 6, do 38 a 44, Lucas 9, do 13 a 17, João 6, do 9 ao 14. Pela operação de milagres, a força violenta de uma tempestade foi aquietada. Marcos 4, 37 a 41, Lucas 8, do 23 ao 25. Pela operação de milagres, uma multidão de peixes encheu a rede dos discípulos quando a lançaram segundo as instruções de Jesus. João 21, do 6 ao 8 e o 11. Pela operação de milagres, a botija de azeite da viúva transformou-se em fonte de azeite e forneceu sustento para ela e o filho dela. Segundo Reis 4, do 1 ao 7. O dom da operação de milagres é para nós hoje. Alguém disse, mas o dom da operação de milagres não é para nós hoje. Quem ensinou assim? A Bíblia certamente não diz isso. 1 Coríntios 14, 1. Alguns respondem, se os milagres fossem para nós hoje, estariam operando em nosso meio. Declaro, porém, que se Deus diz que podemos ter a operação milagrosa dos dons espirituais, devemos tê-los. Os crentes do Evangelho pleno frequentemente criticam as igrejas denominacionais porque muitas dessas igrejas, embora aleguem crer em certas verdades fundamentais, realmente pouco sabem a respeito delas. Por exemplo, o novo nascimento. Embora uma doutrina eclesiástica declare a crença no novo nascimento, a maioria dos membros e muitos dos seus pastores podem nunca ter experienciado o novo nascimento. Certa vez ouvi um exemplo desse tipo de problema. Uma mulher deixou certa igreja a fim de afiliar-se à igreja que o marido frequentava. Pouco depois ela nasceu de novo. Quando posteriormente viu o ex-pastor dela, perguntou-lhe, você conhece pessoalmente o Senhor Jesus Cristo? Sei a respeito dele, assim como sei a respeito de George Washington, respondeu. Conheço como uma pessoa histórica, assim como conheço Abraham Lincoln, como pessoa histórica. Leio a respeito de Lincoln nos livros de história e leio a respeito de Jesus na Bíblia. Essa mulher começou a falar com seu ex-pastor a respeito de ficar conhecendo pessoalmente a Jesus Cristo e de ter a paz de Deus no seu coração mediante o novo nascimento. O pastor perguntou, posso realmente receber essa bênção? Ela lhe garantiu que sim. Então orou com ele para ele receber Jesus Cristo como seu Salvador. As doutrinas da igreja dele declaravam a crença na experiência do novo nascimento. Porém, aí havia um pastor que nunca o experienciou. Há alguns anos falei com um pastor que se aposentara do ministério. Estava com cerca de 72 anos na ocasião, mas estava fazendo mais na obra de Deus do que já fizera na sua vida no ministério. Contou-me que depois de se aposentar ficou salvo. Tinha passado a vida inteira no ministério sem ter sido salvo. Embora os membros do Evangelho pleno às vezes critiquem outras igrejas por não porem em prática aquilo que tem no papel como crenças doutrinárias, as igrejas do Evangelho pleno podem cometer a mesma falha. Muitas igrejas do Evangelho pleno que alegam crer nos dons do Espírito não os têm em operação nas suas igrejas. Devemos não somente crer nos dons do Espírito, mas também precisamos tê-los em manifestação nas nossas igrejas. Procurai com zelo os dons espirituais. Por que então não temos mais manifestações dos dons espirituais? Porque não estamos cumprindo as condições impostas por Deus. Deus disse, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Se nós, como igreja local, por exemplo, não tivermos os dons espirituais, é porque não procuramos e desejamos conforme deveríamos. Estou totalmente convicto de que, à medida que procuramos os dons espirituais e os desejarmos com zelo, eles se manifestarão mais do que nunca. Mas não acontecerá assim se apenas ficarmos sentados falando a respeito, fazendo votos que pudéssemos vê-los em demonstração. Deus mandou procurar e desejar os dons espirituais. Se alguém realmente deseja uma coisa, ele vai envidar esforços nesse sentido, a fim de ver acontecer aquilo que deseja. Paulo disse, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Essa palavra, traduzida por procurar, significa desejar fortemente.
Em outras palavras, Paulo mandou desejar fortemente os dons espirituais. Muitas pessoas têm desejos, mas não são muito zelosos em garantir que esses desejos sejam cumpridos. Vamos, porém, realmente desejar que os dons do Espírito se manifestem entre nós. Vamos desejá-los fortemente como um grupo de crentes, como um só corpo, e oremos para eles se manifestarem em nosso meio. É correto orar para que o poderoso Espírito Santo se manifeste entre nós, distribuindo os dons a cada um, individualmente segundo a sua vontade, conforme dizem as Escrituras. 1 Coríntios 12:11. Oremos para que esses dons da fé especial, da operação de milagres e dos dons de cura e de todos os demais dons do Espírito operem mais em nosso meio como nunca antes. Quero encorajar você como crente a começar a orar para a plenitude dos dons do Espírito Santo passar a manifestar-se. Não se deve proferir essa oração uma só vez e então desistir. Diga diariamente ao Senhor: Senhor, essas manifestações do Teu Espírito Santo são para nós hoje. Não os removeste da igreja. Disseste que esses dons são dados à igreja, eles pertencem a nós e devemos tê-los em manifestação. Oramos, Senhor, para que eles se manifestem em nosso meio. Então, como um grupo de crentes, vamos desejá-los, vamos desejar fortemente os dons espirituais. Esse dom da operação de milagres é realmente um dom poderoso que glorifica a Deus de todo o poder, conforme disse Howard Carter, e o que glorifica a fé do seu povo e deixa atônita e confusa a incredulidade dos ímpios. Estou convicto de que nesta hora Deus quer que esse dom da operação de milagres tenha mais destaque, pois seriam explosões de onipotência que serviriam como sinal para os incrédulos e como uma poderosa demonstração de poder de Deus diante de todas as pessoas